Papo com especialista. Dessa vez chamamos Marta Losso, onde ela, despachante aduaneiro e extremamente interessada, principalmente em bebidas e vinhos, e deu uma aula sobre isso. Está interessado, interessada? Bora para essa aí, papo com especialista, que vocês não vão se arrepender. Então, solta essa vinheta, acompanhe esse vídeo até o final, que a gente está esperando vocês. Muito bacana. Bora para essa. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, papo com especialista. Dessa vez eu chamo Marta Losso. Ela é despachante aduaneira, uma pessoa sensacional, aberta a tudo, e tem um ponto muito interessante. Ela tem alguns focos bem legais que a gente vai falar, que eu não vou falar agora para dar spoiler para vocês, mas que a gente vai falar nesse papo com especialista, principalmente alguma coisa voltada a bebidas. Seja muito bem-vinda, Marta. É um prazer ter você aqui. Estou para te chamar aqui faz tanto tempo, agora a palavra é com você. Seja muito bem-vinda. Oi, muito obrigada, Thiago. Eu já te falei, mas vou repetir, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço mesmo o seu convite para eu poder contribuir com um pouquinho de informação aqui para o teu canal. O teu canal é uma referência realmente hoje, né? No nosso ramo de comércio exterior. E eu estou aberta aqui para responder aí as suas questões, o que você achar que a gente precisa passar para o teu público de informação, né? Para contribuir um pouquinho aí com vocês. É um prazer estar aqui. Pessoal, eu conheço a Marta um bom tempo. Na verdade, eu conheci a Marta de um jeito muito simples. De repente, estava eu no LinkedIn, e aí eu já tinha a Marta como contato. E aí eu tô vendo, de repente, um vídeo dela. Falei, olha que legal, tem mais gente da área falando sobre Comex. Isso que eu gosto demais. Porque o que eu falo, gente? Pessoal, conhecimento todo mundo tem. Passar isso para frente é o difícil. Então, você ser despachante, agente de carga, importador, exportador, fantástico, que bacana, que bom que você se dá bem. Mas você passar isso para frente é uma dureza. Eu aprendi, eu demorei muito tempo, a Marta estava me falando um pouquinho antes também, que a gente demora muito tempo para criar conteúdo. E um fato muito interessante, ela é despachante das boas pessoas. Então, depois, procurem ela. Mas Marta, me fala uma coisa, como é que você começou nessa área de Comex? Ah, Thiago, faz tempo, viu? Faz aí, com 16 anos de idade, eu já me coloquei no Comex, né? Comecei no Comex com 16 anos de idade, já muito cedo. Não era um estágio, ainda estava no ensino médio. Na época, não era ensino médio, né? O ensino médio que a gente diz hoje. E eu, desde então, assim, eu acho que eu tive ótimos professores, né? Ótimos supervisores, gerentes, pessoas que me ensinaram mesmo esse ofício. Então, eu nunca mais larguei o Comex, então eu fui aprendendo muito nova, eu fui me interessando, gostando, porque eu acho que o Comex a gente tem uma rotina, mas tem sempre muitas surpresas, muitas novidades, essas mudanças de sistema aí, né, que ao longo do ano ocorreram. Então, eu comecei muito nova, trabalho já há muitos anos, então, com isso. Então, ao longo aí da minha jornada até hoje, eu pude ter muitas experiências, tanto em empresas que eu trabalhei, né, quanto na minha própria empresa. Então, trabalhar com vários tipos de produtos, né, e aprender muita coisa realmente com pessoas, assim, como você no seu canal, vários canais também que me inspiram. Inclusive, você me seguia, sabe por quê? Porque eu já te seguia, né? Na verdade, você me encontrou porque eu comecei a veicular meus vídeos, porque até então eu estava ali quietinha só olhando os seus, aprendendo com você também, né? Porque eu acho que a gente tem muita troca nessa área, né? Os profissionais, assim, por mais que a gente tenha muito conhecimento, ainda tem muito que aprender. Acho que essa troca é muito importante, interessante. Então,
É isso, e nos últimos anos aí, né, dessa minha carreira de despachante aduaneiro, eu atendi muitos clientes aí nessa área de vinhos, fiz muitos processos de vinhos, bebidas e alimentos, então eu acabei me especializando numa área que não é todo profissional da nossa área que atua realmente, né, a gente vê que a gente acaba, assim, se direcionando para alguns nichos diferentes. Então, eu achei interessante, desde aí que eu abri aí essa nova empresa que eu estou, que é um novo projeto meu, que não é só desembaraço aduaneiro, eu ampliei meus serviços, né, para logísticas em geral, que trabalho com parcerias, porque a gente vê também que o importador, ele precisa muito de apoio, né, não só do desembaraço aduaneiro, né, o desembaraço aduaneiro é uma consequência praticamente da importação, né, eu entendo assim. Então, quando eu comecei com esse projeto, eu resolvi também começar a divulgar informação, que eu achei assim importante, porque quando a gente recebe, às vezes importadores estão começando, ou que tem alguns colaboradores também que estão começando na empresa, é muito detalhe que precisa ser visto, é muito aprendizado, ainda que você precisa passar para o teu cliente. Então, eu achei bacana eu colocar isso para mais pessoas. Comecei a fazer esses vídeos, então, além dessa parte mesmo burocrática, administrativa do comércio exterior, que eu dou continuidade, né, eu também comecei a lançar alguns materiais para aprendizado, assim, e eu acho que o pessoal está gostando, viu, Thiago? Devagarzinho eu estou indo aos pouquinhos ali, né, colocando conteúdos novos, né, e procurando ser bem didática mesmo, né, não me aprofundar muito em grau de complexidade, mas e ali dando informação necessária para o pessoal ter ter esse apoio mesmo, esse entendimento para iniciar uma importação. O mais interessante, né? Você falou dois pontos que eu acho sensacionais. O primeiro, isso eu falo para ele. Eu tenho um grande mestre, hoje é um prazer gigantesco falar, já gravou para o canal, o professor Nicola Minervini. Professor Nicola, gente, eu tinha um livro dele na época de faculdade. Hoje ele me manda mensagem. Para mim isso é incrível. Pô, eu li o livro dele na época de faculdade. Hoje ele me manda mensagem, Tiago, o jeito dele italiano disse. E eu acho fantástico isso. Por quê? Não é porque a nossa área é pequena. Muito pelo contrário. É porque as pessoas se ajudam. A colaboração é fantástica, gente. Marta lança vídeo, eu vejo todos, eu falo, puta, que bacana. Tem mais gente mostrando situações do Comex. Por exemplo, ela tem a visão do despachante, que eu não tenho, eu sou importador, eu fui importador minha vida toda. Então, nós temos essa troca e é necessário que tenha essa troca. Tá errado, Marta? Tá certíssimo. Eu acho que os conhecimentos se completam. Eu me inspiro muito nos profissionais como você, nos vídeos que você coloca nas suas aulas e outros profissionais que a gente conhece também, que estão no nosso meio. Estou aí nos grupos também, onde a gente se ajuda muito com informação, porque por mais que a gente tenha conhecimento, é aquilo que eu te falei, né? Os conhecimentos se completam. Você com toda a sua bagagem, né? Na parte de importação, de agenciamento, logística, né? E eu com uma bagagem também de despacho aduaneiro, da legislação, de determinados produtos específicos, eu posso também colaborar, eu acho, né, com informação, acho que a gente se ajuda, tanto é que eu estou aqui hoje, né, Tiago, né, aqui contribuindo com o teu canal, espero que em algum momento você contribua com o meu também, porque eu acho que são realmente conhecimentos complementares. Eu achei super bacana, eu acho super bacana os profissionais que você traz, você trouxe uma advogada, você trouxe o Alexandre Zambrano, né, que tem conhecimento, assim, um conhecimento gigante, né, que ele é fiscal da Receita Federal, então eu acho importante a gente ter realmente essa troca entre nós profissionais, né? Não existe as competições, né? Mas eu acho que existe um nicho de profissionais que já superou isso. O nicho de profissionais que realmente que se ajuda, que tá ali um apoiando o outro, né? Tá nessa parceria, nessa colaboração. Agora vamos começar, Marta, falando da sua especialidade, os vinhos. Gente, não me entra na cabeça, e
pelo amor de Deus, me esclareça isso. Por que um vinho português de 3 euros custa aqui R$ 200? Eu não consigo entender essa matemática, por mais que eu trabalhe com importação há muito, muito tempo e saiba da conta, certo, etc. Por que um vinho de 3 euros custa R$ 100 aqui, R$ 200? Me explica. Tem possibilidade para novos importadores? O que acontece, gente? Por que é um mercado tão difícil assim? Fala um pouquinho para mim. Essa margem de lucro, ela é difícil de se explicar, né? Mas, na verdade, com planejamento, né? Com um plano de negócios, né? Ali, você verificar a atividade do mercado, você vai ver que realmente é caro importar. Né, a logística hoje da importação realmente encarece muito a venda dos produtos importados aqui no Brasil. Então, com o vinho também não é diferente. Com o vinho, por exemplo, a gente tem aí só de imposto federal 45% sobre o valor do vinho, só de imposto federal. Então, você pega aí, você falou um vinho talvez de 3 euros, você coloca a taxa do euro, né, que é 5 vezes mais 45% de imposto federal, mais o ICMS, que nos vinhos ele é 25% no estado de São Paulo, tem alguns estados que ele ainda é maior. Então, vai aí 70% só de imposto, né? Uma carga tributária bem alta. Além disso, tem as despesas operacionais, né? Então, tem a armazenagem, tem o prestador de serviço, né? Tem a adequação do produto. Então, chega no Brasil, não só tem o frete internacional, então você, né, transportar de lá as despesas aduaneiras ali também, de manuseio da carga, os cuidados que você tem que ter com a estufagem do container, às vezes uma contenção de container, esse tipo de coisa. Então, são várias despesas agregadas, né, em cima desse valor. Tem transporte rodoviário, então você nacionalizou, vai tirar do armazém alfandegado, vai levar para sua, né, para sua distribuidora, para sua empresa, que também no Brasil não é barato, né? O transporte rodoviário também é assim, impacta bastante, né, o custo das operações logísticas. Então, tudo isso acaba sendo dificultoso, né, em relação ao preço final, aí o importador gerar um preço final mais atrativo. Então, a gente acaba realmente tendo que pagar muito caro por um produto desse importado, que tem impostos bem salgados, né, os impostos não são pequenos, então acredito que é isso, e também o fato de ser, assim, um produto um pouco mais especial, né, ele foge um pouco dos produtos aí mais básicos, né, de cesta básica, que às vezes tem uma redução importante de imposto. Então, tudo isso acaba agregando aí no valor final do produto, né. Agora, quanto à pergunta que você me fez, se tem espaço aí para novos importadores, eu acredito que sim, porque, assim, no Brasil o consumo de vinhos tem aumentado realmente, 36% da população, olha só, dos adultos, consomem vinho hoje, é bastante gente, né? Então, isso incentiva realmente as empresas a empreenderem, né? Então, ou a incorporarem aí, né, numa empresa, num negócio que ele já tenha este produto. Né? Agora, só que é importante, Thiago, assim, o que eu sempre reforço é ter um plano de negócios, ter uma análise de mercado, porque hoje a concorrência é fortíssima. Então, tem empresas muito grandes, distribuidoras muito grandes no mercado, né, que pegam uma grande porcentagem aí do mercado de venda de vinhos importados, né? Então, mas, assim, o que a gente vê também é que empresas que vendem já vinhos, mesmo que elas não importem, né, mas elas já vendem, já comercializam, restaurantes ou grandes redes de restaurantes, eles já estão começando a pensar em importação ou abrindo importadoras dentro desse outro negócio que eles já têm hoje, porque hoje eles compram de outros importadores, então já é também uma abertura, né, para novas empresas e novas importadoras, você já ter dentro da sua
empresa ali do seu negócio, do seu comércio, a comercialização desse produto. Então, fica mais fácil, você já tem um local de armazenamento, já tem, assim, já conhece a credibilidade dos produtos, já tem os clientes, então é um diferencial, realmente, desses novos importadores serem empresas que já comercializam esses produtos. Isso vai ser um diferencial, né, em relação a realmente dar certo, né, essa importação, você já ser conhecedor ali do mercado e já ter seus clientes, realmente já ter uma venda bacana dentro do seu comércio. E o mais interessante, né? Muito, muito tempo atrás, meu pai, ele é consumidor de vinho. Ponto. Eu gosto também, eu bebo lá minha taça, uma vez ou outra, enfim, eu gosto bastante. E aí meu pai chegou para mim e falou: Filho, você tá com o canal, por que você não cria uma aula, como é que se faz? Sobre passo a passo de vinho. E eu dei um simuladão, assim, você faz isso e aquilo. E aí, quando eu chamei você, eu falei, vou deixar alguém especialista falando o que precisa para alguém que vai começar hoje a trazer vinho, o que a pessoa precisa fazer. É registro aqui, é trazer o rótulo ali, o que a pessoa precisa. Agora a aula é com você, Marta. Sim, que é uma série de detalhes, né? É um passo a passo realmente assim que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque começa pela estrutura da empresa, primeiro, né? Por mais que a empresa já tenha uma estrutura ali que já comercialize esses produtos, ela precisa já ter cuidado desde a confecção do contrato social. Então, ela precisa ali sempre, mesmo as novas que não comercializam, precisam ser endereço comercial, elas precisam ter a abertura da empresa no endereço comercial, não é permitido endereço residencial. Inclusive, eu já recebi algumas demandas, né, de pessoas querendo iniciar a venda de vinhos, mas ainda dentro de um home office, e realmente o mapa não permite. Então, isso é um critério importante, e ter ali no KINAI também atividade, né, de comercialização desse produto, e no objeto social, no contrato social, precisa realmente estar mencionado que ela é importadora. Se ela quer começar a importar, precisa fazer essa alteração ali no contrato ou já, né, iniciar a abertura da empresa com esse cuidado, né, no objeto social ali está determinado isso, né, por que isso? Porque nos cadastros posteriores, que vão ser a habilitação no Radar Siscomex e o registro de estabelecimento no mapa, eles vão analisar esse critério. O mapa, principalmente, ele vai analisar esse critério do endereço residencial, né, tem que ser endereço comercial, e do objeto social, no contrato social, tá? E o Ministério da Agricultura, ele não vai te fornecer um registro de estabelecimento se não tiver esses critérios. O que é esse registro de estabelecimento, né? A habilitação no radar já é mais comum, né? Todos os profissionais falam que é a habilitação para o Siscomex, para a empresa realmente se tornar importadora perante a Receita Federal. Agora, o registro de estabelecimento no Ministério da Agricultura é o que vai te possibilitar a fiscalização do órgão anuente, que é o Ministério da Agricultura, porque ele é que determina as normas. Então, ele que rege a legislação de comercialização desses produtos no Brasil. Então, como ele rege as normas de comercialização, ele também fiscaliza as importações, que os produtos importados, eles têm que estar dentro das mesmas normas, eles têm que seguir ali, né, as normas de comercialização realmente aqui no Brasil, né, porque os países aí, cada um tem a norma dele, você vai trazer lá do exterior, então, na origem, né, tem, às vezes, normas, critérios diferentes. Então, é importante esse primeiro critério aí, que é realmente ter esse registro de estabelecimento importador de bebidas. Tá? Isso serve para todas as bebidas, não só para os vinhos. O Ministério, ele é o órgão fiscalizador de todas essas bebidas, né? Então, essas aí seriam as primeiras providências, né, que a gente ajuda, inclusive, as empresas, né, a tomarem essas providências, tá, quando elas precisam, assim, tem algumas que já fazem ali, né, estudam os nossos vídeos e já conseguem
ter uma direção, mas também podem contar com a gente para a gente auxiliar isso aí, tá? Agora, depois aí dessas providências, né, Tiago, que são as habilitações iniciais mesmo do estabelecimento, né, a gente começa a cuidar do produto. Então, o produto, ele precisa adequar os rótulos para comercialização no Brasil, porque quando a gente vai comprar, né, um vinho no mercado, a gente precisa entender o que está ali, né? A gente quer saber quem é o distribuidor, quem é o fabricante, a gente quer saber exatamente se o vinho é seco, se é meio seco. Então, nesse rótulo que é adequado aqui para o Brasil, é critério do mapa que esse rótulo tem algumas especificações ali, né? Eles determinam o que precisa ter nesse rótulo para que chegue no Brasil realmente esse produto já adequado para o mercado nacional, tá? Então, a gente cuida, fez a habilitação, próximo passo, cuidar do produto. Então, que são os rótulos e os certificados de análise. Também é um detalhe, assim, essencial, né, para a gente liberar depois eles aqui no Brasil. Então, esses certificados de análise, eles têm, o mapa tem ali a legislação, né, a instrução normativa que vai definir quais as análises que ele quer, quais os parâmetros que ele quer nessas análises, limites mínimos e máximos ali, né, dessas análises. Então, é necessário, assim, que a empresa que quer importar, ela prepare o fornecedor dela lá fora. Então, o fornecedor ele tem que estar preparado para oferecer o vinho com rótulo, né? Não precisa ser o rótulo original, eu tenho até num vídeo meu que eu explico, faço um desenho do rótulo lá, mas um sticker, então um rótulo que é colocado ali de forma adicional com as informações realmente do vinho importado para comercialização aqui, né? E se certificar de que o fornecedor ele tem condições de mandar esses vinhos para análise lá fora, porque esses certificados de análise eles precisam vir lá de fora. Chegando aqui, o mapa vai ali confrontar, né, se aquelas análises estão dentro da legislação realmente. Então, a gente tem esse cuidado, né? Então, habilitação, cuidar do produto, né, instruir o exportador realmente o que ele precisa ter para ele oferecer esse produto aqui no Brasil, né? Para ele vender, né, para uma importadora brasileira. E os produtos realmente precisam entrar no Brasil adequados com essas condições previstas aqui no mercado nacional. Tá? Então, esse é um cuidado também, assim, que eu estou procurando sempre ter, né, desde o começo, antes da encomenda ou durante a encomenda. A gente, assim, eu digo que nós, despachantes e aduaneiros, a gente precisa sempre olhar além, né? Oferecer essa consultoria, essa assessoria para o importador, sempre, né, olhando além, porque não adianta eu oferecer o desembaraço aduaneiro para um importador de vinho, Thiago, e ele embarcar essa mercadoria e não saber como é que ele embarca, não é verdade? Então, é muito importante isso, assim, eu acho que essa forma da gente dar essa consultoria para eles sempre antes, durante a encomenda de verdade, chega a falar até com fornecedores diretos, porque o importador às vezes não quer, se atrapalha, né, ainda não tem o amplo conhecimento, então a gente dá todo esse apoio para fazer toda essa adequação, porque chegando aqui no Brasil, a gente, né, precisa estar com tudo aí certinho, porque senão a carga fica parada, é aquele transtorno que a gente fala, né, carga parada em armazém alfandegado é custo, e os custos vão aumentando, e tudo agrega realmente depois no valor do produto. Então, essa parte aí das normas, realmente, regulamentos, limites de tolerância que são diferentes no exterior, a gente tem que instruir o que pode e o que não pode vir, né? Todos esses requisitos, tá? Para a gente cumprir, né? Cumprir essas normas aí do Ministério da Agricultura, tá? Fala uma coisa agora, Marta, pensando. Nós temos vinhos argentinos, chilenos e tem de outros países, por exemplo, África do Sul, eu já vi, vinho italiano, que é super conhecido, vinho americano, que é conhecido também. Quais os países mais exportadores, digamos assim, de vinho? E depois eu já emendo uma outra pergunta, mas manda ver. Tá ótimo. A gente vê muito aqui no mercado e realmente
os números dizem para a gente, né? Que o Chile é um país assim que exporta bastante para o Brasil, tá? Portugal, os cinco maiores, vamos dizer, os mais importantes, né? Chile, Portugal, Argentina, a Itália e a Espanha. A Itália, ela ganhou um número ano passado de quarto maior exportador de vinho para o Brasil. Inclusive, eu vi uma notícia também, né, desse último ano para cá, que ela participou pela primeira vez da ProWine, da feira de vinhos que teve o ano passado, acho que foi em outubro do ano passado. A Itália veio porque aumentou muito, então ela subiu no ranking, vamos dizer assim, de países que mais exportam vinhos para o Brasil, né? Então, os vinhos italianos também são muito bons, né, e muito aceitos aqui no mercado nacional. Agora, tem um detalhe, já que a gente falou de custo, os vinhos, por exemplo, chilenos e argentinos, eles têm um benefício, porque eles são países do Mercosul, assim como o Brasil, né? Então, esse Mercosul, na importação, ele beneficia os produtos com a redução do imposto de importação, que só o imposto de importação é 27% dos vinhos, né? 45% que eu falei no início são todos os impostos federais juntos, mas assim, só o imposto de importação é 27%. Então, esses países da América Latina, eles se beneficiam, na verdade, o Brasil se beneficia importando, né, desses países, e isso faz uma redução de custo, né? Por isso que às vezes a gente compra até esses vinhos com um custo melhor aqui no Brasil do que os vinhos que vêm da Europa. Era exatamente essa a minha pergunta. Por quê? Lá atrás, um bom tempo atrás, eu fui estudar sobre os acordos bilaterais, unilaterais e tudo, e você entra numa gama absurda de N coisas que tem tanto daqui para lá quanto de lá para cá. E eu me lembrei de alguma coisa, isso faz anos já, então me corrija se eu estiver errado, que tem acordo bilateral Brasil-Chile e Brasil-Argentina para alguns determinados produtos. Os vinhos entram, então? Sim, os vinhos entram. Os vinhos que estão no ACE 18, né, no acordo Brasil, Argentina, Chile, entram, acho que outros dois países, Paraguai, se eu não me engano, ele tem uma redução de 100%, então o imposto vai para 0% do ACE 18. Tem um outro acordo, que é o APTR, acho que é o APTR 14, que tem uma redução menor, de 60%, mas já é uma redução bem considerável, né? Então, mas esses acordos, eles têm ali também uma tabela que, conforme os anos, né, desse acordo vão passando, essa redução vai aumentando. Então, começou com 20%, foi para 40%, para 60%. Então, assim, de cabeça, eu não lembro bem de falar, mas, assim, essas tabelas, elas vão beneficiando ao longo dos anos com uma porcentagem maior de redução do imposto, né? Mas eles têm sim, os vinhos estão dentro desses produtos que se beneficiam. Tem assim uma lista enorme de produtos. A gente sabe que tem uns produtos que não entram, né? Mas os vinhos entram sim. Os vinhos, a maior parte dos alimentos também, a gente se beneficia, a gente traz alimentos frescos também da Argentina, do Uruguai, né? Então, e tem esse benefício de 100% dessa redução de imposto. É bem interessante. Mudando agora um pouco de assunto, mas eu acho que é interessante, eu gosto de ter a visão do despachante. Tá? Eu sou um tremendo de um defensor de reforma tributária. Nossa, anos eu ouço reforma tributária e vai sair, não sai, vai sair, não sai, vai sair. Finalmente, parece que vai. Por que eu falo isso? Porque, gente, é só pensar, o quanto de imposto você acabou de falar que tem no vinho. Agora vamos pensar outros produtos. E aí é que tá. Você pega 5 impostos, transforma em 2. No IVA e no. Eu vou lembrar o outro imposto que é o ICS, ISE, alguma coisa assim, que ele vai pegar o ICMS e
ICMS e o ISS vai transformar num só. Ou seja, para uma importação de imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS e o ISS, que são 6, ele vai reduzir para 3. Imposto de importação, IVA e a junção dos outros 2. O que você acha, Marta? Boa ideia, ótima ideia, fantástica ideia ou não vai ser tão bom assim? O que você tem como pensamento sobre isso? Bom, eu vou dar minha opinião, né? Certo ou errado, vai facilitar. Nós que trabalhamos com essa gama de impostos, cada produto é um imposto, só de imposto federal são 4 no mínimo, que você tem que observar o tempo todo, que podem mudar e de repente você vai registrar uma DI, pagar um imposto, e você tem que estar muito atualizado e muito atento o tempo todo, né? Então, acho que essa unificação dos impostos federais, a unificação do imposto estadual, mais o municipal, né, que, como você comentou, que são os impostos federais, o ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, vai desburocratizar isso, né? A se ter, lógico, que o mesmo cuidado, porque não se pode unificar uma alíquota. Pode-se unificar o imposto, mas uma alíquota, né? Eu acredito que vai ser diferenciada, assim como é hoje, né? Porque o vinho é 27% do imposto de importação, mas um outro produto, às vezes é 2%, é 4%. Então, assim, essa diferenciação certamente vai haver, né? Mas eu creio que vai facilitar muito. É uma questão realmente da gente se adaptar a uma nova realidade, né? Claro que o contribuinte acaba sempre, o contribuinte e o prestador de serviço, né? É o que tem mais que se adaptar a tudo isso, mas eu acho que é uma questão realmente da gente tomar consciência que as coisas mudam e precisam ser desburocratizadas, né? A gente precisa ser flexível a essas mudanças. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu tenho fé que vai ser para melhor, realmente. É interessante. Bom, isso historicamente, quando eu comecei em comércio exterior, lá atrás, 2000 e tanto, lá atrás, gente, meu primeiro emprego, eu sempre falo, foi em despachante aduaneiro. E eu cuidava de radar. Nunca me esqueço disso. Eu ia na Estação da Luz aqui em São Paulo, levar os documentos para a inspetoria da Receita Federal, autorizar ou não o radar, que era o ordinário e simplificado. Eu nunca me esqueço disso. E eu lembro de chegar lá na inspetoria, um monte de secretária, atrás os fiscais analisando o documento, e em vez ou outra você tinha uma documentação que era negada por qualquer coisa. Eu sou dessa época. Então, eu levei muita documentação na inspetoria da Receita Federal, eu vi muito isso. Passou lá X tempo, hoje você dá entrada em radar no sistema. Você não tem mais inspetoria da Receita Federal, graças a Deus. Você não. E aí é que tá. Eu acho que é o seguinte: a pandemia, ela forçou a gente a desburocratizar uma porrada de coisas. Sim. Eu lembro de fiscal desesperado falando assim, pô, mas tá na pandemia, eu não vou sair da minha casa porque eu posso pegar Covid e morrer. Aí o que começou a acontecer? O fiscal faz a videoconferência da casa dele, um fiel abre lá o container e fala, ah, aqui, não sei o quê. Isso aí tocou um ponto muito interessante, quando eu falei da reforma tributária. Você falou, vai desburocratizar muita coisa. E eu também acho isso. E aí eu fico vendo uma coisa, uma comparação. No México, por exemplo, no México, nosso quase vizinho aqui, eles aceitam documentação com QR Code. Não precisa mais assinado e carimbado. Não precisa. Eu vejo isso como um futuro próximo aqui para o Brasil. Você acha que vai virar esse tipo de desburocratização? Ou vai ficar meio que, ainda precisa do assinado e carimbado, precisa mandar documento quando o fiscal pede? O que você acha? Eu acho que é um processo que já está acontecendo já faz tempo, né? Essa desburocratização
Bom, a gente passou por tanta coisa, né? A gente passou pelo Syscomex, a instalação do Syscomex. Eu instalei o Syscomex na minha máquina. Quantos anos, né? Vamos dizer, a juventude hoje que está entrando em Comex nem sabe que a gente fazia DI e não existia Syscomex, não é verdade? E depois do Syscomex veio o Portal Único. Olha que maravilha, o Portal Único foi agora, de uns anos para cá, que permitiu que a gente não precisasse imprimir a documentação para, por exemplo, dar entrada num processo de vinho. Eram várias páginas o processo de vinho que eu tinha que preencher, imprimir, dar entrada no ministério, né, e trazer. Então, agora chegou a do INPE, né, vai chegar o catálogo do produto. A gente sabe que, assim, tudo é uma adaptação, tanto do sistema como nosso. Né? Mas hoje a gente ainda tem assinatura, né? Como você falou, a bendita assinatura. Então, hoje a gente precisa ter o documento em PDF, precisa assinar de forma eletrônica ali, né? A gente agora tem a facilidade de assinar com certificado digital, mas mesmo que dê para desburocratizar mais, eu acho que a gente já avançou muito nesse sentido. Está muito mais fácil. Hoje a gente trabalha de dentro do escritório, protocola tudo, né? Eu fiz um vídeo até do LPCO, ensinei lá a anexar os documentos, a gente protocola tudo de forma eletrônica. Então, isso, por mais que a gente ainda precise fazer uma assinatura num documento ou fazer um expediente externo, quase que não se faz mais. Né, eu acho que esse avanço já aconteceu, né? Agora é uma questão realmente da gente avançar ainda mais, porque eu creio que a tecnologia não para, né? As possibilidades não param, a gente ainda está longe da perfeição, porque tem algumas coisas que a gente ainda, né? Ainda os sistemas ainda trabalham, mas eles nos dão trabalho, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona, bloqueia. Por exemplo, o sistema do mapa do Ministério da Agricultura para as bebidas, agora tem um sistema próprio, né, no portal, na internet, de certificação de bebidas. Então, gente, isso é uma facilidade enorme. Às vezes está travado, às vezes não funciona, mas ok. Quanto tempo a gente demorava para preencher 4 formulários, imprimir não sei quantas vias, imprimir protocolo, né, se deslocar, fazer aquele protocolo físico, né, carimbar, assinar. Então, eu acho que, assim, as facilidades, assim, muita coisa mudou e mudou para muito melhor. Mas tem mais coisas para mudar, né, a gente está vendo esses avanços, inclusive nos sistemas da Receita Federal, e a gente precisa realmente ser flexível e se adaptar a todos eles, que eu acho que sempre a tecnologia, esses avanços são sempre para melhorar, viu, Tiago? No começo a gente, né, apanha um pouquinho, às vezes não tem muita informação, aquela coisa, não tem muita instrução, as pessoas demoram para dar um treinamento para o usuário, mas no final das contas, eu creio que sempre é para melhorar, a gente precisa realmente desse avanço, né, dessas novidades, dessas inovações. Marta, agora eu vou te perguntar uma coisa. Você manja muito sobre os vinhos novamente. Eu não sei se já é um caso, se já aconteceu com você. Eu já tive um problema assim há muito tempo atrás com outro tipo de produto. Você já teve problema, por exemplo, não de perdimento de carga, mas ter que incinerar ou ter que eliminar esse tipo de. O que é feito no caso do vinho? Agora, falando especificamente do vinho. Por quê? Ele é incinerado, ele é jogado fora. O que é feito no caso extremo? Assim, putz, não foi aceito, alguma coisa do tipo. O que se faz? O vinho, ele é rechaçado, chama rechaçado, que ele é realmente recusado e é determinada a sua devolução para o exterior. Então, por isso que, assim, é um desafio, né, enorme essa série de regulamentações que a gente tem, né, que tem que ser seguidas, né. Eu falo, elas têm que ser organizadas de forma correta, aquilo que eu falei do rótulo, do certificado, do registro, você não pode importar sem registro, porque o número do registro precisa constar no rótulo, então, se importar sem registro, seu vinho não vai internalizar, você não vai conseguir liberar, não vai passar da etapa do mapa.
né? Então, assim, eu sei que existem, assim, essa regulamentação é bem criteriosa, né? Mas se você organizar a operação de forma correta, para não faltar realmente nenhuma etapa ali, se preparar com documentação, preparar o seu exportador, se preparar com um profissional experiente, né, que vai te direcionar a tudo. Então, a possibilidade de acontecer isso né, vai diminuindo, vai reduzindo, né, os problemas que você pode ter na internalização. Mas, se tiver irregularidades sanáveis, o Ministério chama de sanáveis, exigências, né, que podem ser cumpridas. Eles colocam exigência, elas serão cumpridas. Até uma adequação do certificado de análise é aceito, cumprimento. Um documento que faltou, por exemplo, além do certificado de análise, tem vinhos que podem ser de uma região especial e ter uma análise ali que foge um pouquinho do padrão, né? Então, pode apresentar uma declaração de tipicidade lá da região. Então, por que fugiu aquela análise padrão? Daí eu comprovo por quê. Então, não comprovei quando eu entrei com o processo, mas eu posso cumprir uma exigência, pedir para o meu exportador a tempo, né, de internalizar. Até um rótulo, ele pode ser alterado, vai te gerar um custo se vier errado, né? Por isso que tudo tem que ser conferido antes, naquela fase ali da encomenda. Então, um rótulo que vem, é possível que o Ministério da Agricultura mande colocar o rótulo antes dele aceitar a internalização para que vá para o consumidor final esse vinho de forma segura, né? Porque a gente, como consumidor, Thiago, a gente não pode reclamar da burocracia da fiscalização. Eu quero comprar um vinho, eu quero entender que aquele vinho ele é seguro para o meu consumo, né? E que ele passou por uma fiscalização, ele veio lá do exterior, mas que eu posso consumir. Então, assim, o papel do Ministério da Agricultura é realmente esse, fazer que se cumpra, que exista uma legislação e que se cumpram essas normas, né? Então, se for algo não sanável, o que é algo não sanável, uma exigência não sanável? Se vier algum contaminante ali no laudo, ou no laudo que é feito no Brasil, depois eu vou te explicar esse passo, se a gente tiver um tempinho. Se vier ali um contaminante, um aditivo que não é permitido na tabela que o Ministério ele determina, então realmente é uma exigência não sanável. Fatalmente vai ter uma notificação e a empresa vai ser notificada a devolver essa mercadoria, ela não vai poder internalizar, né? Eles até evitam essa destruição, né? Porque não é, vamos dizer, isso não vai ser responsabilidade nossa destruir essa mercadoria aqui no Brasil. Acaba realmente que o importador tendo esse custo de exportar, então vai pagar um frete internacional para mandar a mercadoria de volta, né? Todas as operações aduaneiras, então ele vai perder o produto, né? Se ele não puder ser regularizado, se for uma exigência não sanável, realmente esse produto não vai poder ser adequado e retornar. Realmente ele vai ter que retornar com um outro produto, e às vezes tem uma quebra ali, né? De contrato comercial com o fornecedor. Realmente são coisas, quando a gente fala de bebidas e alimentos, há de se tomar muito cuidado realmente com as normas, você seguir ali de forma organizada essas normas, para chegando aqui no Brasil você não ter esse tipo de contratempo, né? De ter algo assim que realmente é proibido, né? Porque acontece, pode acontecer. Se for proibido, não vai ter como recuperar realmente essa credibilidade do produto e conseguir internalizar. Tá bom? Então, tem essas duas situações, né? As exigências sanáveis e não sanáveis, e o mais comum realmente é devolver para o exterior. O mais interessante, até tocando no ponto. Bom, você como despachante, você vai saber muito melhor do que eu. Bom tempo atrás, isso hoje é normal você achar. Eu lembro quando teve a fabricação, a ideia de alguém falar assim, vamos fazer o tal do cigarro eletrônico. Nunca me esqueço disso. Por quê? Foi a Anvisa, falou, não entra cigarro eletrônico no Brasil. Me lembro bem disso vendo no Fantástico,
Não pode entrar cigarro eletrônico no Brasil. Uma medida da Anvisa. Passado algum tempo, e lá foi vendo, etc., você vê cigarro eletrônico rodando à torta à direita por aí. E aí eu te pergunto, afinal, a Anvisa tranquilizou o negócio, falou, pode entrar. O que que acontece? Porque isso também cabe para o vinho. Eu lembro do absinto há muito tempo atrás, que era uma bebida proibida aqui no Brasil, e hoje, não sei se pode, não pode, enfim. Mas eu sei que a proibição lá atrás, hoje em dia, é contornável. Eu estou falando bobagem, por favor. Me corrija se eu estiver errado. Olha, não é que é contornável, não. É muamba mesmo. Esses cigarros eletrônicos são proibidos de entrar no Brasil. Mas, como vira moda, né? Então, os jovens ficam com essa ansiedade de experimentar, de querer, de estar ali no meio, né? Todo mundo está, né, tá usando cigarro eletrônico, eu quero usar também. Eles se enganam, né? Que não é proibido, que não faz mal, né? Mas na verdade não é permitido a entrada do cigarro eletrônico, né? É proibido, a Anvisa não liberou. E vai se passando os anos, agora o tempo de uso, a gente vai começando a ver notícias, porque tudo é uma questão de tempo para você perceber o efeito que causa no seu organismo, não é verdade? É que nem o cigarro. Quantas pessoas fumavam há 20 anos e quantas fumam hoje? Foi reduzido muito pelo conhecimento adquirido e por ver realmente sentir na pele como isso faz mal à saúde. E com o cigarro eletrônico não é diferente, está causando muito dano nos jovens. Eu vi uma reportagem sobre isso, e daí eu comecei a fazer algumas leituras, realmente está sendo, está afetando a saúde dos jovens mesmo de forma grave, pessoas muito jovens tendo problemas sérios de saúde, né, que às vezes são irreversíveis. Então, a Anvisa não vai liberar, porque já não liberou até hoje. Agora passou esse tempo de experimento, a gente pode chamar assim. Depois de um tempo de uso, é que a gente vê o efeito que aquilo vai fazer, o que realmente, né, vai acontecer depois de algum tempo de uso. Vê que realmente não vale a pena, né, que não é um lazer, não é uma brincadeira, que realmente é algo muito sério que afeta a saúde, isso não vai ser permitido, nunca. Então, esses cigarros que os jovens compram aí, sabe, nos camelôs, na praia, de pessoas vendendo, eles não sabem nem que substância tem lá dentro. Não é verdade? Então, eu creio assim, agora falando da importação, não vai, assim, pelas notícias realmente que a gente vê, pelos danos que a gente vê, né, que o produto causa, não vai ser permitido. O absinto, especificamente, eu não sei te falar, mas eu posso te falar com certeza que só pode entrar bebidas importadas no Brasil com graduação alcoólica até 54%. 54% é o limite. Eu não sei qual é a porcentagem de álcool do absinto, e eu não sei o que se comercializa aqui no Brasil, eu não tenho esse conhecimento para te falar. A gente precisa ver se foi reduzida essa graduação alcoólica para ele poder entrar, ou realmente ele está de forma ilegal. Então, eu não tenho esse conhecimento para te falar, mas vou procurar saber, né? É um assunto interessante. Mas as bebidas realmente alcoólicas, até 54%, por isso da proibição durante um período dessa bebida, né? Que ela não podia entrar no Brasil, né? Não sei se hoje é permitido. Uhum. Ainda eu não tive acesso a essa informação. Mas eu vou procurar saber, depois eu te falo. É uma boa. Não, sabe por quê? Porque eu me lembro de ter visto em algum lugar, e não assim, óbvio, não foi supermercado, não foi, mas foi em algum lugar vendendo isso. Eu falei, gente, mas não era proibido? Será? Aí eu lembrava de alguma coisa que você falou, do limite de 54%. Eu achava que era 45%, não sei por quê. Achava que era invertido. Mas eu sabia disso. E aí eu vi, eu falei, não é proibido? O que aconteceu? A Anvisa abriu, literalmente, falou, não, vai vender. Agora eu entendi. Agora eu entendi. O cigarro eletrônico é a mesma coisa. Eu lembro quando eu era
criança, adolescente, isso há muito, muito tempo atrás, que o pessoal ia para o Paraguai comprar aqueles maços enormes de cigarro e trazia dentro do carro. Eu lembro disso. Hoje não tem mais isso. Espero que não tenha mais isso, né? Marta, agora até para falar uma coisinha que é bem interessante. Dá uma dica para essa galera que está vendo o vídeo antes eles procurarem você. Dá uma dica, conhecimento, algum livro, alguma coisa que você fala, pelo amor de Deus, tenha isso como o seu livro de cabeceira, conforme o meu era o Exportador do Nicola Minervini. O que se fala para esse povo? Por favor, conhecimento. Fala para eles aí. Olha, Thiago, eu vou te falar que eu demorei muito tempo para começar a ler, né? Demorei muitos anos da minha vida para começar a ler. Mas eu creio que toda leitura que se refere à produtividade, ela é válida. Produtividade, eu até te mostrei um livro, né? Não sei nem onde ele está, mas um livro antes da gente começar essa gravação, eu estou lendo. Ah, está aqui. Inteligência positiva, então, mindset. Eu acho que eu não tenho um livro de cabeceira ainda, vou te confessar, mas assim, eu estou empenhada realmente nessa parte, nesse assunto da produtividade, que eu acho que isso ajuda muito a gente a não desistir de um projeto, a ter criatividade para um projeto, entender que vão existir dificuldades, porque eu acho que isso é tudo na vida de todos, né? Principalmente os projetos profissionais, não só os projetos de vida, entender que quando você quer, você deseja, você sonha com aquilo, você tem que estar com o seu foco e sua mente realmente trabalhada, né, para aquilo, e esse tipo de conhecimento desses livros de produtividade, o Mindset também, eles ajudam muito a entender os tipos de inteligência, a entender como a gente se sabota, né, esse livro que eu estou lendo agora, Inteligência Positiva, ele fala muito dos nossos sabotadores, então ele dá exemplos, inclusive de pessoas conhecidas, exemplos de treinamentos que o autor fez em empresas, com pessoas, de como isso nos prejudica a nossa produtividade. Então, eu acho que o assunto produtividade e mudança de mentalidade realmente é necessário e é importante para todos. Desde a época de escola, de faculdades, estudantes que estão aí hoje, já entenderem, né, que uma mudança de mentalidade vai fazer toda a diferença como profissional e nos projetos que eles vão ter de vida aí para frente. Então, eu acho que eu não tenho um livro de cabeceira um específico para te falar, mas eu acho que esse assunto é um assunto que vai sempre beneficiar a todos. Agora, como é que o pessoal te acha, pelo amor de Deus? Porque tem muita conversa que eu acho que você pode vir no canal. Enfim, eu quero participar do seu canal também, hein? Ah, Então, como é que o pessoal te acha? Instagram, LinkedIn? Eu vou colocar tudo aqui embaixo na descrição, gente. Mas como é que esse povo te acha para trocar ideia com você? Por favor, procurem ela. olha, eu vou te falar, viu? Uma mentora que eu admiro fala tanto do TikTok, que até no TikTok eu fui. Estou começando assim, pode me achar em qualquer lugar. Então, meu nome é Marta Losso, a minha empresa é a Losso Logística, então os meus perfis estão sempre ligados a ou meu nome ou o nome da empresa, que é Losso, com 2 S, Logística. No meu site, que é lossologistica.com.br, tem lá o link de todas as minhas redes sociais. Então, eu estou no LinkedIn, postando conteúdo lá sempre, né? Trocando ali, né, informação com o pessoal. Eu tenho também o meu Instagram, que é martalosso.lossologística, que esse é aberto, é profissional, pode entrar lá e olhar todos os vídeos. E o YouTube também, que eu faço vídeos um pouco mais longos, que eu acho que contribui mais com informação para o pessoal, né? Então, no YouTube é @lossologística,
Então, vocês podem se inscrever lá no canal, ver se vocês se interessam pelo conteúdo, porque além de conteúdo da importação de vinhos e azeites, eu também estou colocando alguns conteúdos para importadores iniciantes, então, para que as pessoas, os estudantes também entendam um pouquinho melhor sobre a importação no geral, sobre o Incoterm, né, sobre conhecimento de transporte internacional, sobre órgãos fiscalizadores. Então, tem uma série de vídeos lá que eu vou colocando passo a passo da importação, despesas na importação. Tem já lá alguns vídeos, é um canal, aí um bebezinho, né, um canal que eu iniciei há pouco tempo, mas eu estou procurando colocar vídeos semanais lá para trazer bastante informação aí para o pessoal, tá? E para os importadores que precisam de alguma ajuda também, de um treinamento, uma ajuda nesses setores aí de bebidas e alimentos, vinhos, azeites também, que é bem criterioso, eu estou aí à disposição para colaborar com uma consultoria, né, com um treinamento que for preciso. E quanto ao convite para o meu canal, já está mais do que feito, né? Escolhe o tema e vamos fazer esse vídeo, Thiago. Vai ser um prazer te receber no meu canal, viu? Vou adorar, vai ser muito legal. A grande ideia é sempre essa, gente. Não é porque o meu canal hoje tem, sei lá quantos mil inscritos, que eu não comecei lá de trás com 1, 2, 3, 4, devagarzinho. Muito pelo contrário. O que eu penso nem sempre é o que o outro importador pensa, ou o que um despachante aduaneiro pensa, e é bom ter diferença de ideias. É bom ter outros canais, é bom ter um Carlos Araújo por aí, é bom ter uma China Link por aí, é bom ter a Marta por aí, é bom ter a Sheila Boni por aí, é bom ter gente que traz conhecimento, pessoal. Não é porque eu tenho quase 6 mil inscritos que eu falo para todos. Gente, tem aula que eu não sei dar. LPCO eu deixo com quem manja, eu deixo com a Marta, eu deixo com o Carlos Araújo, eu deixo com pessoas que manjam isso. Fechamento de câmbio, eu deixo com Roberta Falgueiral, eu deixo com gente que manja isso. Eu não sei, eu dou pinceladas. Então, especialistas. E a Marta é especialista em despachante aduaneiro. Eu vou colocar aqui embaixo de novo na descrição. Procurem ela, pelo amor de Deus. Tirem essas dúvidas. Não venham com aquela ideia. Vou para a Argentina comprar 15 vinhos, vou trazer e vender aqui. Não, gente, não, 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 não. Faz a coisa direito, meu filho. Por favor. E essa mentora que me inspira, já que você falou o nome dela, é a Roberta. Ela que me inspira. Então, eu vejo muito conteúdo dela também e pego essas dicas, né? As dicas realmente da gente se projetar, né? Da gente vender nossa imagem, da gente vender nosso produto para realmente colaborar para as pessoas que precisam e às vezes não sabem nem por onde começar. Então, além do que a gente falou aqui, Thiago, eu tenho mais esse passo a passo da importação de vinho, eu tenho no meu canal lá, então eu explico sobre o certificado de origem, eu mostro um laudo, então, de como tem que ser feito. Então, assim, eu dou várias informações ali, né? Inclusive tem informações que a gente não falou aqui, talvez em outra oportunidade, que da chegada, né? As inspeções da chegada da mercadoria no Brasil até a comercialização. Então tem tudo lá no meu canal. Quem se interessar para o assunto tem bastante informação lá. De coração, muito, muito, muito obrigado, Marta. Nossa, quando quiser. O canal Ah, está é um mais prazer enorme aberto estar para aqui. você. É um prazer ter você aqui, que nem o que eu comecei lá quando a gente começou o nosso papo aqui, gravando. É um prazer ter você. O canal está aberto para você. O que você precisar, o que eu puder contar, o que eu puder te ajudar, conte comigo. Telefone ligado o tempo todo. Você já sabe disso, sabe meu número, sabe como me achar. E, por favor, continue a colocar vídeos. Precisamos de mais gente colocando conteúdo de boa qualidade no YouTube, LinkedIn, Instagram, seja lá onde for. Mas vamos fazer esse pessoal de Comex ter menos medo e vamos trazer os empresários brasileiros e fazer. Gente, por favor, Comex não é bicho de sete cabeças. É apenas uma questão de estratégia. Estou errado?
Tá certíssimo. Estratégia, saber realmente seguir um plano, né? Um plano de importação, não só um plano de negócio, mas de importação. E para isso precisa contar com a gente, né, Tiago? As pessoas precisam saber que a gente está aqui para colaborar, né, com isso, com o projeto deles, com o projeto de importação, de exportação, com a empresa no todo, né? Porque o despachante aduaneiro acaba sendo um grande consultor de negócios, né? Não só faz o desembaraço aduaneiro hoje, mas um grande consultor. Você vê, eu cuido, às vezes, da importação de novos importadores, desde lá, falo com o exportador para poder instruir. Então, a gente pega realmente na mão e leva conhecimento, para ele não ficar dependente, mas assim, leva o conhecimento realmente para que a coisa dê certo. Eu acho que contar com o profissional é muito importante, é essencial, né? Um profissional especializado nas operações. E também eu estou muito feliz de estar aqui. Estou falando de novo isso para você. Sei que você atende sim, você é muito rápido aí, você está sempre conectado, né? No atendimento. Vou contar com você sim quando eu precisar, e digo mesmo, viu, Thiago? Pode contar comigo, pode me chamar no momento que você precisar, tá bom? E está convidadíssimo, vamos agendar aí em algum momento a sua especialidade lá no meu canal. Vai ser um prazer te receber. Conte comigo sempre para o que você precisar. Estou mais do que aberto. Canal, portas escancaradas para você sempre. Marta, de coração, muito obrigado. Gente, sigam ela, por favor. É uma simpatia e manja realmente do que fala. Por favor. De coração, muito obrigado, Marta. Obrigada, Thiago. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Obrigado.